Falar sobre educação financeira num ano de tanto aperto como 2020 parece missão impossível, né? Mas olha, não precisa ser. Aliás, essa crise veio também para mostrar como é importante tentar fazer um pé de meia ao longo da nossa vida para ajudar nessas horas de tantos imprevistos. Você está com dívida? Quer poupar e não sabe como? Então, mande suas dúvidas a partir de agora no Twitter com a hashtag EPTV1. Quem está aqui e vai responder ao vivo é o Leonardo Fachin, ele que é educador, planejador financeiro. E, Leonardo, não tem como a gente começar aqui o nosso papo sem dar uma ajudinha, né? Para quem ficou no vermelho ao longo desse ano, a gente sabe que muita gente acabou tendo dívida, ficando endividada. E para quem tem carteira assinada, às vezes nem o 13º vai adiantar, vai ser suficiente para pagar as contas desse final de ano. Quero começar perguntando, então, qual é a principal dica que a gente tem para essas pessoas. Leonardo, boa tarde, obrigada pela sua participação. Boa tarde. E a primeira dica que eu dou, então, antes das pessoas quererem pensar em pagar as dívidas, vamos entender que a gente passou um ano extremamente desafiador e a gente não sabe o que está por vir. Então, nesse momento, você tem que, ao invés de pagar as dívidas, reservar um dinheiro para pagar as contas essenciais. Você ter a garantia de que, pelo menos nos próximos 6 meses, água, luz, se você paga um aluguel, que você reserve o dinheiro para ter essa manutenção. Acho que esse é o primeiro pontapé antes das pessoas quererem já sair pagando as dívidas. Aí reservei, então, esse valor para as contas essenciais, para as contas básicas e quero começar a pagar o que eu deixei para trás. É melhor pagar uma dívida mais alta do que várias dívidas pequenas? Isso é mito ou é verdade, Leonardo? Boa pergunta. E o pontapé é não querer sair pagando as dívidas antes de ter clareza de todas as dívidas. Então, hoje é muito fácil a gente entrar, por exemplo, no site do Serasa e puxar o nosso cadastro positivo. Lá a gente tem condições de puxar todas as nossas dívidas. Muitas das vezes a gente lembra das dívidas que nós somos cobrados, que tem às vezes alguém ligando, uma correspondência chegando. Então, antes de qualquer coisa, tenha clareza de todas as contas, de todas as dívidas, na verdade, que você tem para pagar. Porque aí o pontapé é, deixa eu criar um planejamento, deixa eu olhar dívida por dívida para eu fazer uma negociação que caiba no meu orçamento. Muitas das vezes as pessoas vão pagar as dívidas, por quê? Porque estão cobrando e elas estão com medo, ou porque o nome já está negativado, elas querem retirar, ou mais do que isso, elas não querem deixar o nome ser negativado. Mas essa impulsividade de querer apagar o incêndio muito rápido pode, às vezes, comprometer. E aí, daqui a pouco, vai vir uma segunda, uma terceira dívida. Então, antes de qualquer pagamento, de qualquer dívida, tenha clareza de todas as dívidas que você tem para pagar. E aí, sim, você senta e começa uma negociação. Sem dúvida, as dívidas maiores, você tem um poder de negociação maior. Pode ser por elas que você comece, mas tendo clareza de todas as dívidas que você tem. É importante, por mais dor de cabeça que vai te trazer, mas é isso que vai ajudar a não virar uma bola de neve, né, Leonardo? A gente tem aqui já uma mensagem, acabou de chegar no Twitter, da Camila. Ela está contando que ela está desempregada, está recebendo o dinheiro do auxílio de emergência, mas ela não consegue separar para formar uma reserva. O que a Camila pode fazer? Excelente. Camila, o que eu vou te sugerir? Eu acho que nesse período que nós estamos passando, muitas pessoas perderam o emprego, mas muitas pessoas também se reinventaram, muitas empresas se reinventaram. E eu acho que nós, brasileiros, somos conhecidos pela criatividade. E eu acho que agora é hora de nós exercitarmos. Não sei, Camila, mas é bem provável que você tenha um talento. Às vezes você saiba fazer alguma coisa e a internet pode nos ajudar, pode te ajudar a criar uma fonte de renda alternativa. Então, a sugestão seria para as pessoas buscar uma fonte de renda alternativa. Até para você que está empregado, que está bonitinho, é nesse momento que eu acho que a gente deve começar a buscar fontes de rendas alternativas. E outra coisa também, a gente dá uma olhada em casa, esse período que nós passamos foi um período de muita introspecção, né? Da gente poder olhar e viver dentro da nossa casa. Porque uma coisa, às vezes, a gente tem uma rotina de trabalho muito desafiadora e a gente ia, às vezes, para dormir em casa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é bem provável que você tenha coisas na sua casa que podem ser vendidas. Hoje é muito simples também a gente vender coisas através de aplicativos. Você tem sites especializados que auxiliam a gente a desapegar das coisas e
começar a vender as nossas coisas. E é uma alternativa de fazer uma renda extra. Então, assim, eu sei o momento, eu acredito que tem pessoas extremamente com cenário desafiador, mas é nesse momento que quem tiver a fim de fazer diferente, buscar fontes de rendas alternativas, é um dos princípios, né, do planejamento financeiro, eu diversificar e ter mais de uma fonte de renda, pode passar por esse período de uma maneira talvez mais simples ou não tão traumática. Agora, Leonardo, para eu ter equilíbrio nas minhas contas, é importante que eu fuja do cartão de crédito, né? Tem até algumas dicas mais radicais que a gente vê, às vezes, o pessoal usando uma tesoura para cortar o cartão de crédito para não ter. Ele acaba sendo o vilão ou não necessariamente? Excelente pergunta. E o cartão de crédito, vamos analisar, ele é uma ferramenta, como uma ferramenta qualquer. Imagine eu dando um martelo para minha filha de 2 anos, a Letícia. O que será que ela vai fazer com esse martelo? De repente, se ela estiver em casa e ninguém supervisionando, pode ser que ela quebre as coisas. Mas a gente entende que o martelo, por exemplo, na mão de um marceneiro, pode fazer grandes obras. A mesma coisa é o cartão de crédito. E aí o que acontece? Eu sinto que nós não fomos ensinados, a gente não entende efetivamente como podemos ter o cartão de crédito como uma ferramenta e um aliado no nosso orçamento. Então, esse período de aprendizagem, às vezes eu até recomendo para alguns clientes, deixe o cartão de lado, quebre o cartão efetivamente, porque é uma maneira de você começar a aprender, a se desenvolver para depois ter o cartão de crédito. Porque o pior erro que a gente pode cometer é usar o cartão de crédito efetivamente como crédito. Eu utilizar-se do cartão de crédito porque eu não tenho dinheiro. Aí a gente começa uma bola de neve que vai levar você ao endividamento e, consequentemente, é o que a gente chama do ciclo do endividado. Você acha que você está no controle, você vai fazendo isso, às vezes, por 1, 2, 3 anos, mas quando você percebe, você perdeu o controle e aí o cartão de crédito se torna o maior vilão. Não por ele, mas pela forma como você usou ele. Não dá para colocar a culpa no cartão, né? Tem a ver com o nosso comportamento, antes de tudo, né, Leonardo? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre gastos não essenciais do mês de dezembro. Então, a gente separou aqui presentes e mesmo os gastos com a ceia. Como a pessoa pode se organizar para não ficar sem dar um presentinho para o filho, por exemplo? A gente sabe que criança acaba esperando, né, o presente do Papai Noel, entre aspas, e a questão da ceia para se organizar ali com a família. Perfeito. E aí eu vou recorrer ao cartão, porque o cartão pode ser um aliado. A gente tem ficado cada vez mais comum os cashbacks, são aqueles programas que devolvem desconto ou devolvem dinheiro propriamente dito. E nesse ponto, você tem N bandeiras de cartões que oferecem essa modalidade, você tem as lojas também. E eu acho que as pessoas às vezes esquecem ou nem sabem que existe o cashback. E é uma maneira de eu comprar a lembrança, o presente, pagando mais barato ou tendo parte do meu dinheiro de volta. E a gente tem, às vezes, campanhas, você tem cashbacks que chegam até 30%. Então, eu acho que não faz mais sentido hoje a gente fazer uma compra sem usufruir dos programas que estão aí. Então, esse é um primeiro ponto. Tá? E outra coisa é a gente achar o equilíbrio. Então, eu acho que nós estamos num momento que a gente precisa, sim, celebrar, a gente precisa agradecer tudo isso que nós estamos passando. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas eu acho que só da gente estar vivo e estar podendo estar com as pessoas que a gente ama, já é algo extremamente relevante. E aí eu acho que vai ser bom senso de cada um equacionar as finanças. Espera aí, eu estou com o essencial já garantido, eu sei que eu não vou passar apuros nos próximos 6 meses para pagar minha conta de luz, para pagar minha conta de água, de repente, a alimentação. Puxa, e aí eu começo a ter uma sofisticação, mas não tem uma receita de bolo ou uma mágica. E uma coisa que eu quero ressaltar também é que nós passamos por um período que trouxe muita reflexão. Então, você que está nos assistindo, você provavelmente trabalha e muito para ganhar dinheiro. Aí eu pergunto, quanto ou quando você vai começar a refletir para começar a colocar o dinheiro para trabalhar por você? Parece uma coisa muito distante, parece uma coisa muito difícil, mas é acessível. Da mesma maneira, é começar a plantar para num futuro colher. A gente quer, na maioria das vezes, comprar o fruto pronto, né? É mais cômodo, mas ele custa mais caro para o nosso bolso. São as prioridades, né, Leonardo? O que eu faço agora para poder usufruir
lá no futuro, como bem você falou. Conversei então com Leonardo Fachin, ele que é educador financeiro. Agradeço muito pela sua participação. E quem mandou pergunta e não teve a resposta hoje aqui, você já sabe, a gente está sempre de olho conferindo as perguntas no Twitter para responder ao longo dos próximos dias.